Eu tô de volta por aqui com meu café, meu cafezão, né, hoje. E o que que acontece? Vamos falar Brasil, combustível, Rússia, tem muita coisa para falar. E o que que acontece? Aqui tá totalmente alheio, perdido aí. O Brasil é um grande comprador de combustível pelo mundo, mesmo tendo Petrobras como uma grande produtora de combustível, né, de petróleo e tudo mais. Mas há um déficit, né, não sei exatamente os detalhes, mas há um déficit e por conta disso, o Brasil já há alguns anos compra petróleo de alguns países. E aí tem um contexto agora mais recente com a Rússia, que é um problemão, e fez com que o Brasil mudasse o fornecedor, e isso vai se tornar provavelmente, pelo menos o diesel, de imediato mais caro. Não sei se vai chegar na bomba, há uma grande chance de chegar a isso e, enfim, pode se complicar. Vamos lá trazer detalhes a partir de agora. Já sabe, dá o like aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí no nosso cafeína, nosso papozinho. Quase, eu digo que não é todo dia, por enquanto é quase todo dia. Quando eu tenho um tempinho, eu vou e gravo um vídeo, né, pra cá. E estamos aqui na meta, no objetivo aqui, ó. Tem um QR Code, tem link na descrição pra gente comprar uma câmera nova aqui, então tô nessa. Tem até que corrigir que não é 2 dias não, né, tirar aqui esse prazo, mas o foco é comprar uma webcam nova, melhorar um pouquinho essa pra você ver essa minha cara feia em 4K. O que que acontece? Dia 8 de julho de agora de 2026, o governo russo anunciou a suspensão temporária das exportações de diesel até 31 de julho, agora desse ano, e talvez vá prorrogar, praticamente certo, tá bom? Praticamente certo que vai prorrogar para mais 1 ou 2 meses. O motivo principal, evidentemente, todo mundo deve estar ciente, que são os ataques ucranianos com drones a refinarias e infraestrutura energética da Rússia. Isso tem causado uma escassez de combustível no mercado interno russo, com filas, racionamento em vários locais, principalmente Crimeia, mas também pelo país de uma forma geral. E evidentemente a Rússia priorizou abastecer seu próprio mercado. Tem- os problemas de combustível envolvem gasolina, diesel e querosene de aviação, pelo menos que eu lembro de imediato. Não é muito falado de outros subprodutos, né, que a Rússia produz, mas enfim. Essa não é a primeira vez que algo assim acontece, mas a suspensão atual reacendeu o debate no Brasil quanto a essa questão de preço e a dependência do Brasil aos russos. Por que é que o Brasil é afetado? Vamos lá, o que é que acontece? Desde 2023, pelo menos, né? O Brasil se tornou um dos maiores compradores de óleo diesel da Rússia. Geralmente ele é o segundo ou terceiro maior comprador de diesel russo. Perde só para a China e para a Turquia. A China, evidentemente, para o consumo interno, a China consome muito combustível, enfim, derivados de forma geral de petróleo. A Turquia, eu creio, não é 100% certeza, mas eu acho que é mais uma questão mesmo de ser um grande atravessador. Hoje a Turquia, se não é a maior, é uma das maiores revendedoras dos russos, né? A Turquia compra derivados do petróleo, o petróleo bruto, né, de uma forma geral, e revende gás, petróleo, aquilo que eu falo, os derivados e o próprio petróleo bruto, compra dos russos e revende para os europeus e outros países na região ali, a países africanos, enfim. A Rússia, o fato é que a Rússia chegou a responder, para você ter uma ideia, em Brasil e Rússia, né? A Rússia chegou a ser 60 até 75% das importações brasileiras de diesel, né? Imagina só, 75% de todo o diesel que o Brasil comprava de fora vinha da Rússia. O motivo é um motivo bem básico e lógico: petróleo barato. Petróleo barato. Preço e prazo. Não necessariamente prazo, mas como o Brasil compra num volume, então consegue já um desconto habitual.
fora o desconto por conta das sanções ocidentais, então a Rússia sempre opera num preço mais abaixo. E aí, com toda essa modificação até recente também, né, de petróleo mais caro por conta de problemas do Estreito de Hormuz, então tem momentos que o Brasil às vezes compra um pouco mais de petróleo, em determinado mês há um problema de dólar versus petróleo, ou produção da Petrobras, e aí o Brasil termina comprando um pouco mais de derivado, no caso de diesel, dos russos, tá? É normal, termina acontecendo naturalmente. Só que o que é que ocorre? Em junho agora, as importações do diesel russo caiu um pouco e já se preparando para problemas que acho que eles foram avisando, olha, vai ter problema, vão arrumando outro jeito aí de arrumar o óleo diesel. E agora com a suspensão oficial, o Brasil está redirecionando as compras, principalmente para voltar a comprar dos Estados Unidos. Antes o Brasil comprava, antes de 2023, né? Comprava um volume alto dos Estados Unidos. Eu até estava lendo aí as informações do Brasil Journal, Brasil com Z, né? Brasil Journal, brasiljournal.com. Eles falando que hoje, nesse mês de julho, está agendado em termos de importações brasileiras, 78%, né, vem dos Estados Unidos. E um pouco vem da Índia, tá? Para balancear. Outro ponto. O petróleo, em termos de preço, né, tem um problema sério que é essa questão de impacto mesmo, né? Até final de julho, o impacto não é tão forte assim. À medida que os dias forem passando, então, a partir de agosto, se continuar nesse ritmo que deve continuar, aí o bicho vai pegar. O diesel russo é mais barato, o americano é geralmente mais caro. Eu até tava vendo aqui, ó. Pode chegar a 5, 10 centavos por litro a mais. Depende do câmbio, do mercado internacional, que já não tá tão bom assim, né? Como eu falei, devido ao contexto lá do Golfo Pérsico, do conflito. E, evidentemente, isso vai pressionar os custos de importação e, inevitavelmente, alguém vai ter que pagar a conta. Quem é que paga a conta numa situação dessa? Imagina, quem é? No final, até eu que não tenho carro a diesel, danço. Motivo bem simples. Toda vez que o óleo diesel começa a subir muito, inevitavelmente o frete de qualquer coisa tem uma tendência de subir. E se sobe, quem é aquilo que paga no final de tudo? O consumidor final. Né? Então a Petrobras, mais cedo ou mais tarde, vai ter que enfrentar esse desafio e vai ter que fazer o quê? Começar a aumentar. Vai ter que ou aumentar a sua produção interna, dar um jeito, dar seus pulos, e vai ter que começar a absorver parcialmente e depois vai ter que começar a subir na bomba. Existe, no caso da Petrobras, existe todo um caminho, né? Primeiro eles tentam suprir como? Produzindo, vamos mudar um pouquinho a equalização de produção de diesel, vamos produzir mais diesel, né? E aí vem uma informação que eu preciso deixar muito clara, é porque eu estou falando de dados, importação, vamos lá esclarecer uma coisa, né? Essa parte é importante. O Brasil, a Petrobras especificamente, o que ela produz de óleo diesel para o consumo interno representa 70 a 75%. Em alguns momentos 70, 75%. Para deixar claro, primeiro ponto, tá? Ou seja, o Brasil compra só de fora de 20 a 30% do que precisa. Ok, confirmado. É que eu preciso deixar bem claro essa parte. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o Brasil precise de 100 barris por dia. Produz 70 e 30 tem que comprar de fora. Desses 30 barris que o Brasil precisa comprar de fora, ou seja, precisa importar, desses 30, até recentemente, dos 30, o Brasil comprava pelo menos em torno de 20 da Rússia e os outros da Índia e de outros países, né? Até talvez um pouquinho dos Estados Unidos. Entendeu a lógica? Mas só para deixar claro, tá? A Petrobras produz óleo diesel num volume grande
tá? Mas não 100%. Então há um impacto. Então o que eu quero dizer é exatamente isso. Tem uma chance de impacto na bomba final? Tem, mas você precisa entender esse contexto que eu estou trazendo aqui. Então, o que é que a Petrobras vai ter que fazer? Ou já deve ter iniciado, provavelmente, o aumento da sua produção para que entre 70% e 75%, no caso, ele suba um pouquinho mais lá para suprir 80% do mercado e só ter que comprar 20% dos Estados Unidos, por exemplo. Então, mesmo os Estados Unidos sendo mais caro, a Petrobras, como vai produzir mais e o custo dela é mais em conta do que o americano, então equaliza um pouco o preço. Vai sofrer um pouco no caixa da Petrobras em si, mas dá para se virar. Então o Brasil produz muito petróleo, tá? Só para deixar bem claro esse contexto que até na hora que eu vi a matéria também passou isso na minha cabeça. Peraí. E como assim? Eu jurava que o Brasil era autossuficiente praticamente nessa parte de óleo diesel, compra diesel. O que é isso? É só um merchan? O porquê disso, né? E tá aí o contexto de trazendo. Mas enfim, vamos voltar para o que eu estava falando. Então, mais cedo ou mais tarde, mesmo com todo esse contexto que eu estou trazendo, pode sim chegar alguma coisa nos custos das nossas bombas, né? Chegar a alguns centavos a mais, interferir, ou então o conjunto da obra, que inclusive é o que eu estava lendo, que é o problema mais sério, que é a junção de problemas. Esse problema, junto com a produção maior da Petrobras, aí aumenta os custos, né? Junto ao fato de ter que comprar dos Estados Unidos e o Estreito de Hormuz com um problemaço, né? De novo, acaba, volta, tá em guerra de novo, fica nessa problemática constante. O fato é que o petróleo termina subindo, ficando em patamar mais alto, mais caro. Então, isso também interfere bastante no que acontece aqui. Então, no final, não tem como. Vai chegar no bolso da gente. Eu espero, é o que todo mundo torce, de uma certa forma, no menor peso. Como estamos no ano eleitoral, é provável que esse peso não seja tão grande assim, então seja diluído de uma forma que não seja nem muito percebido, tá? Por conta de toda essa diluição que o Brasil precisa. O Brasil vai ter que fazer essa diluição de certa forma. O ideal, sendo bem realista, é que o Brasil não precisasse, né? Tá fazendo isso. O Brasil é quase autossuficiente, não é 100% ou excedente. Ainda precisa ter que comprar um pouco de diesel desses países, de certa forma. Nós temos problemas mais sérios, inclusive, envolvendo esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Isso é um outro vídeo, depois até trazer para vocês, que tem a ver com fertilizante, com agricultura. Esse sim é um problemaço. Inclusive, também desse conflito do Golfo Pérsico, tem subprodutos que interferem diretamente na nossa lavoura, né, na nossa produção agrícola. Mas isso é um trabalho para um outro vídeo. Mas então tá aí a explicação, o contexto geopolítico. Por isso que é importante estarmos atentos e tudo isso que está acontecendo, a tudo isso que está em nossa volta, porque interfere sim, né? E é aquilo, né? Às vezes tá o cara torcendo para que a Ucrânia ataque a Rússia, mas não sabe que ao torcer demais a Ucrânia ataca certas infraestruturas russas, vai interferir no preço do diesel no Brasil. Aí olhando por outro lado, eita, mas de certa forma, se eu consumo óleo diesel, eu compro óleo diesel, eu indiretamente eu estou ajudando a financiar esse conflito, né? Porque eu estou financiando a Rússia de certa forma e financiando o conflito. Assim, se a gente for olhar por esse ângulo, a gente vai financiar alguma morte, alguma guerra, infelizmente, em alguma parte do mundo, dentro de algum contexto, né? Algum subitem desse vai ter uma conotação mais complexa geopolítica. Mas, de qualquer forma, é um vídeo mais para a gente refletir e entender como tudo, de certa forma, é interligado. É isso. Até a próxima. E dá sugestão de vídeo aí para a gente.